Olá, seja bem-vindo ao curso de Introdução à Umbanda. Este curso ele é gratuito, livre e aberto e está disponível com todo o material para download, a apostila, os slides no blog estudosdearuanda.wixsite.com/meu site. Sejam bem-vindos à Umbanda, a religião do amor. No trabalho de hoje, nós falaremos sobre as linhas auxiliares. Dentro da Umbanda, nós temos as 7 linhas principais que estão aqui no slide. Lembrando que essas linhas elas são variáveis de acordo com o autor. A que nós trazemos aqui é a descrição original da Umbanda, aquela inicial com que trabalhamos dentro do nosso terreiro. Então, o objetivo da unidade é conhecer o trabalho das linhas auxiliares. As linhas principais, as 7 linhas, são a linha da fé, do amor, do conhecimento, da lei, da justiça, da evolução e da geração. Dentro desse espectro, que são as linhas básicas, as linhas vibracionais, aquelas que emitem as forças fatoradas divinas, nós encontramos os trabalhadores da Umbanda, do plano espiritual. Esses trabalhadores se encaixam de acordo com seu padrão vibratório nas linhas auxiliares. São muitas as linhas auxiliares. Aqui não estão descritas todas, estão descritas aquelas com as quais trabalhamos. Então, a linha dos baianos, ela pertence à linha vibracional de Oxalá, encarregada da fé no ser humano. A linha de boiadeiros está vinculado à linha vibracional da lei, regida por Ogum. A linha dos herês está na linha do amor, na linha vibracional do amor, regida por Oxumaré e Oxum. A linha dos ciganos pertence à linha vibracional da justiça, regida por Xangô e Egunitá. A linha dos caboclos está relacionada com a linha vibracional do conhecimento, regida por Oxóssi. A linha de pretos velhos está vinculada à linha vibracional de evolução, regida por Nanã e Obaluayê. Por fim, marinheiros, que estão vinculados à linha vibracional da geração, regida por Omolu e Iemanjá. Então, nós temos agora uma pequena reflexão para nós compreendermos o motivo de termos estas linhas auxiliares. Lembrando que na Umbanda existe uma hierarquia. Então, nós temos no início Deus, abaixo de Deus as linhas vibracionais, que são regidas por espíritos puros, que dominam, que detêm os atributos divinos e que são capazes de reger as energias divinas nos 7 aspectos principais que nós comentamos agora. Abaixo desses orixás que regem essas linhas vibracionais, nós temos os regentes galácticos, os regentes do nosso sistema planetário, os regentes do nosso sistema solar e assim por diante. Então, aqui na Terra, ao trabalharem conosco, esses trabalhadores das linhas auxiliares, eles manifestam entre nós essas energias fatoradas. Lembrando que os principais, os que comandam, são os caboclos, os pretos velhos e os herês. A reflexão que trazemos hoje é para nos acercarmos da compreensão do motivo pelo qual esse sistema de trabalho é organizado. Então, o livro Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos traz o seguinte texto. A raiz representa nossas memórias, nossas heranças, nossos ancestrais, ou seja, nossa história na Terra. Ao mesmo tempo em que nos mantém aterrados, a raiz não nos deixa cair.
ela é o que dá sustentação ao tronco da árvore, que por sua vez representa nossos valores e virtudes consolidados. Quanto mais forte o tronco, mais alto podemos chegar. Os galhos representam os desdobramentos das nossas virtudes em dons e talentos. As folhas representam o impulso de vida e a nossa eterna capacidade de renovação. E quando conseguimos nos tornar canais do amor, através dos nossos dons e talentos, brotam flores e frutos, que representam justamente o que viemos realizar, o que viemos oferecer ou entregar ao mundo. As flores e os frutos representam a manifestação ou a realização do nosso propósito de vida. O nosso propósito de vida, portanto, é nos tornarmos canais de amor por meio dos nossos dons e talentos. Canais de amor é ofertarmos o que nós temos de bom. Então, as linhas auxiliares vêm para nos auxiliar a nos tornar canais de amor. Os trabalhos, então, aumentam em nós os níveis de consciência, tanto dos encarnados, que estão no Congá, ou que estão na consulência, como os desencarnados, que são as próprias entidades que trabalham conosco ou aqueles que são assistidos. Nós temos, então, três estruturas. A estrutura superior é o nosso eu divino, que é livre, generoso e verdadeiro. O nosso eu inferior é uma camada que recobre o eu divino. É a parte que nós não temos ainda desenvolvida. E a máscara é aquela imagem que utilizamos para nos proteger e projetarmos em sociedade. Ocorre que quando o ser humano desenvolve o seu eu inferior, as suas potencialidades, os seus conhecimentos são adquiridos, mas tomamos consciência de que não somos perfeitos, então nos apegamos à máscara. O que as linhas auxiliares fazem é nos mostrar que podemos ser canais de amor por meio dos nossos dons, que aquilo que não temos ainda consolidado, podemos desenvolver. E aí nos tornamos, então, pessoas mais conscientes, capazes de sermos alegres, felizes e verdadeiros, embora tenhamos consciência de sermos seres em construção. Essa é a finalidade da Umbanda. Essa é a prática da caridade para consigo mesmo. Projetar em si o crescimento e, a partir do que conseguimos consolidar de habilidades e virtudes, projetarmos esta mesma possibilidade naqueles que vão à Umbanda buscar consolo e lenitivo às suas dores. Então, as linhas auxiliares nos mostram que é preciso integrar o eu divino com a nossa máscara. E, para tanto, eles nos colocam dentro do trabalho, no centro da nossa verdade interna, aproveitando o nosso potencial para a prática do bem. Vamos trabalhar de acordo com a nossa verdade interna, com a nossa sintonia, com a linha com a qual nos afinizamos. Então, pode acontecer de nós não trabalharmos com todas as linhas auxiliares. Isso não tem problema. Se somos, por exemplo, ligados a Oxalá, podemos trabalhar com baianos e assim por diante, de acordo com a nossa linha de regência. Quem tem fé nas almas não tem medo de assombração. Eu tenho as almas no peito e os pretos velhos no coração. Esse amor às entidades, esse amor aos pretos velhos e aqueles com quem nós servimos dentro da Umbanda é o diferencial que nos promove o progresso. Então, o desejo de nos melhorarmos, o desejo de servi-los, vem da força que essas entidades exercem sobre nossa psique, sobre nossa personalidade.
nos afeiçoamos a esses espíritos, nos afeiçoamos ao trabalho e, principalmente, nos afeiçoamos à nossa própria autoimagem que conquistamos quando servimos a essas entidades, quando nos sentimos úteis, leais, verdadeiros, gentis, amorosos e assim por diante. Nesse movimento de nos sentirmos úteis, descobrimos que aquilo que nos impede de realizar não nos abate. Podemos transformar, podemos melhorar. Então, isso não nos causa mais ansiedade, nem nos sentimos com culpa, porque nós não somos ainda perfeitos. Mas o contrário. Essa consciência nos fortalece e nos estimula à busca da virtude verdadeira, da nossa verdade. E assim podemos assumir a responsabilidade por nossas deficiências e dizer para nós mesmos que somos perfectíveis, que estamos regidos por um Deus amoroso e bom que nos permite o crescimento. Para alcançarmos esse crescimento, então nós temos que admitir as realidades que nos cercam, avaliar a nossa situação e assim decidirmos pelas mudanças. E um recadinho de seu Zé Pilintra: mantenha distância de pessoas negativas. Elas têm um problema para cada solução. Quando tivermos no momento de transformação, vamos encontrar pessoas negativas. Nos afastemos delas e busquemos o crescimento, a geração e a verdade. Quando não nos atemos a essa premissa, quando não nos atemos a essa vontade de buscar o bem, de fazer o bem, de nos alinharmos com os nossos orientadores, com os nossos orixás e com as linhas de trabalho às quais pertencemos, então nós encontramos a dor. A dor é o instrumento de Deus muito eficiente. Quando nós nos afastamos, elas nos corrige e nos coloca de volta nos caminhos do Pai. Baianos. A linha auxiliar dos baianos, como dissemos, está ligada ao Oxalá. Nem todos são, obviamente, espíritos da Bahia, mas eles comungam a característica de serem alegres, de serem brincalhões, de atuarem no desmanche de trabalhos de magia deletéria. Quando acontece a gíria de baianos, ou quando há essa possibilidade, eles também dão consultas e oferecem conselhos. São alegres e gostam de dançar. Essa forma de trabalho por meio da alegria, da música e da dança é uma forma de manipulação da energia. Quando eles são quibandeiros, quer dizer, quando eles trabalham no desmanche de energias deletérias, eles podem trabalhar acompanhando Exus e Pombagiras até os lugares mais difíceis, mais profundos. São irreverentes e batalhadores e representam a determinação. Esclarecem os espíritos refratários, os espíritos que obsediam, até o certo ponto em que estes não aceitam orientação. Se não aceitarem, eles podem amarrar esses espíritos, até que eles queiram ser ajudados, e os mantém sob proteção divina durante esse momento de reflexão. Querer que o outro viva a sua verdade ou vontade é de um egoísmo tremendo, pois tira o direito do outro de aprender, mesmo que seja com os erros. É um recado de Baiana Benta. A linha dos ciganos está relacionada à vibração da justiça, ao orixá Xangô. Os ciganos, eles podem atuar também na linha do Oriente, na linha da cura, com a saúde, o amor e o conhecimento.
Pode acontecer também de atuarem na linha de Exus e Pombagiras. Depende do tipo de trabalho que eles executam e da afinidade do médium. São alegres, experientes, conhecem a magia, tanto a magia da direita como a magia na esquerda. E nesse momento fazemos uma pequena observação. O que é a magia da direita e o que é a magia na esquerda? A magia na direita, ela estimula o amor e a fé, estimula a virtude. São, por exemplo, protetores, calmantes, instrumentos de vitalização e assim por diante. A magia na esquerda, ela visa conter maus pendores, diminuir a ação de vícios, retrair, diminuir, fragilizar no sentido de diminuir a força. Então a esquerda, ela atua no controle da energia e a direita na expansão da energia. Quando falamos em direita e esquerda na Umbanda, estamos falando dos movimentos de retenção e expansão, e não apenas de bom ou mal. A direita e a esquerda são neutros. Não atuam na questão do bem ou do mal, mas atuam na expansão ou na retenção da energia. E quando falamos que os ciganos podem trabalhar na esquerda junto dos Exus, é porque os Exus e as Pombagiras trabalham na desvitalização de vícios, certo? Quando trabalham na Umbanda, os ciganos podem utilizar vestes, adereços, cartas, runas, bolas de cristal, podem trabalhar com cores, incensos, pedras, numerologia, podem utilizar bebidas, punhais, lenços. Os materiais são variados. Em algumas casas, a linha do Oriente e a linha cigana se confundem. Existe ainda a leitura, a percepção de que a linha cigana seria uma espécie ou uma divisão, uma especialização da linha do Oriente. Aprenda a lutar sozinho. Nem sempre você terá pessoas te apoiando. Então, esta é uma mensagem que normalmente a falange dos ciganos nos transmite, de que somos capazes, de que somos fortes, de que somos potencialidades. E se nos recusamos a aprender, é porque desejamos uma não justiça, uma não verdade. A linha dos boiadeiros. A linha dos boiadeiros está vinculada a Ogum, que trabalha na vibração da lei. Então, os boiadeiros costumam ser também confundidos e há quem acredite que eles são ou já foram Exus. Na verdade, eles não são e trabalham na linha da lei, é diferente. Eles podem utilizar o laço, o chicote como armas espirituais contra espíritos de vibrações deletérias. Conduzem e resgatam aqueles que se perderam da luz. São vaqueiros, tocadores de viola e laçadores. Podem trabalhar com velas com pontos riscados, chapéus de couro, berrantes, cachaça com mel. Podem benzer. Sua dança costuma ser rápida e ágil. Solicitam panos para cobrir a região dos seios das médiuns. Valem-se de chapéus de couro, laços, bombachas e até berrantes. Fazendo um adendo em relação aos panos, porque eles costumam usar lenços ao pescoço. Sua saudação, Getruá. Seu boiadeiro, laceie os meus maus pensamentos, minhas angústias, minhas aflições e tristezas. A linha de marinheiros trabalha na vibração do orixá Iemanjá, dentro da linha da geração. Os marinheiros, quando utilizam álcool, é em pequenas doses. Não se confunda o movimento
dos marinheiros ligados à vibração do mar, que demonstra um ir e vir com a manifestação do alcoolismo. Os marinheiros não fazem uso em excesso de bebidas. Quando usam, é para harmonizar e limpar o médium. Se locomovem para frente e para trás em virtude do magnetismo aquático. Os marinheiros, eles são alegres, brincalhões, podem ter sido marujos, capitães, piratas, pescadores, ou não ter qualquer vinculação ao mar, mas sim com a energia de renovação. Eles atuam no desmanche de demandas, casos de doenças, descarrego de ambientes. Literalmente lavam e purificam. São também bons orientadores e dão consultas e passes. Toda energia deletéria é encaminhada para o fundo do mar. A saudação é da marinha ou é do mar. Mar calmo nunca fez bom marinheiro, Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Essa mensagem é para demonstrar a força, a renovação, a persistência, a coragem e a luta. Esses sentimentos, essas características estão presentes no grupo dos marinheiros. O Oriente e a cura também estão vinculados à linha da fé, à linha de Oxalá. Essas entidades são entidades ancestrais, eram líderes religiosos. Então, esses guias, eles são entidades que têm em si um conhecimento profundo da saúde, da sabedoria e da fé. Os guias, eles não trabalham com bebidas alcoólicas nesta linha. Quando utilizam, podem utilizar outras bebidas, água, chá, mas não bebida alcoólica. Usam roupas coloridas e podem utilizar de metais nobres, ouro, prata e bronze. Podem utilizar instrumentos mais suaves, que não os atabaques, instrumentos como a harpa ou a cítara. E as suas oferendas, quando utilizam, são também específicas, como cristais, taças, velas e assim por diante. São tratamentos frequentemente encontrados na casa de Umbanda quando há a linha do Oriente. Podemos ter homeopatia, cirurgias perispirituais, cromoterapia, fluidoterapia, reiki, visita espiritual, acupuntura, aromaterapia e assim por diante, florais. Então essa foi a nossa aula de hoje. Muito axé, até a próxima.